Os seres vivos são compostos por uma variedade de substâncias essenciais, como proteínas, carboidratos, lipídios, entre tantas outras. Todas elas desempenham funções vitais no organismo, mas muitas são difíceis de identificar devido ao seu tamanho microscópico. Um exemplo disso é a urease, uma proteína com características peculiares. Há muitos anos, estudos na universidade procuram conhecer melhor como ela funciona. E as pesquisas indicam que conhecê-la melhor pode ajudar no tratamento de doenças como gastrite e Alzheimer. Você conhece pessoas que lidam com esses problemas de saúde? Já ouviu falar da urease? Ureases? Não sei o que é isso. Não. Não. Eu tive um avô que ele teve Alzheimer. Eu acho que ele não era nem tão velho, ele tinha por volta dos 60 anos. E a gente acabou descobrindo quando ele já estava num estágio bem avançado do Alzheimer. Conheço uma pessoa que tem Alzheimer, minha avó. Eu acho meio... meio traumático, assim, até pro restante da família. Sabe que a pessoa acaba esquecendo, tipo, tem aquele esquece de tudo que aconteceu na vida dela ali. Eu tenho os dois casos. Eu conheço uma senhora que a minha avó cuidava, que tinha Alzheimer. Ela faleceu já. E foi bem complicado. Minha avó é empregada doméstica, trabalhou muitos anos nessa casa, então ela teve que cuidar dela, assim, doente, ver toda a doença progredir. E a gente conhece, assim, viu algumas cenas bem pesado, assim. E gastrite, a minha mãe teve gastrite. Foi doloroso. É desgastante para quem cuida e sofrimento demais para quem tem. Eu acho que alguém tem que fazer essa parte de pesquisa, porque nada começa do nada. E alguém tem que descobrir essas coisas, alguém tem que investir nesse tipo de conhecimento, porque é o nosso futuro, principalmente quando se lida com saúde. Então, eu acho isso realmente muito importante. Claro, é importante. Eu acho que ia ajudar muitas pessoas, tá louco? Porque acho que tem muitas pessoas que sofrem com isso. Pesquisa pública voltada para a população, especialmente para a população mais pobre, população muitas vezes sem acesso à própria universidade. Então a pesquisa vem para isso, para ajudar justamente o governo a implementar a forma de tratamento com a pesquisa, né? Eu acho que esse tipo de pesquisa é muito importante, ainda mais feito por uma universidade pública, né? Que acho que isso tem muitos benefícios pra gente. Imagina uma causa tão abrangente, uma doença tão maléfica que pega a humanidade toda. Eu acho que é de suma importância essa pesquisa. Embora essenciais em certos contextos biológicos, as ureases podem ter efeitos tóxicos no nosso organismo, contribuindo para o desenvolvimento de doenças como Alzheimer e gastrite, que afetam grande parte da população. Na URGS, a pesquisadora Célia Carlini investiga há 50 anos o efeito das ureases. E é com ela a nossa conversa de hoje. Ela também foi eleita para compor a Academia Mundial de Ciências. Eu agradeço muito por a senhora estar aqui, ter aceitado o convite em participar do Pesquisa em Pauta. Bom, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho da sua trajetória. A senhora tem formação em Ciências Biológicas, pós-graduação em Biologia Molecular, e a senhora também realizou um pós-doutorado na Universidade do Arizona. O que te motivou nessa escolha? Eu resolvi fazer Ciências Biológicas, modalidade médica. E isso era um curso novo na época, na Unifesp. Foi o curso pioneiro de biomedicina, como é o nome atual. Isso porque eu me encontrava bem na interface entre as coisas biológicas e as coisas médicas. Então, biomedicina parecia uma coisa natural. Depois eu fiz o doutorado em Biologia Molecular, já voltando para o que é o meu interesse atual, moléculas, proteínas em especial. E fui fazer o pós-doutorado na Universidade do Arizona, porque naquela época eu estava interessada em proteínas com ação inseticida. E na Universidade do Arizona existe o Centro de Ciências de Inseto, né? Que era um dos melhores locais para estudar o modo de ação da proteína que me interessava na época, que era uma proteína inseticida, é uma proteína inseticida. Quais foram os maiores desafios em construir uma carreira como cientista no Brasil? Aqui no Brasil a gente sente
que ciência de uma maneira geral não é valorizada. E sendo mulher a gente tem outros complicadores, né? Então maternidade, tomar conta da casa, tomar conta dos filhos. Eu consegui driblar razoavelmente bem essas coisas, mas tem muita gente que para no caminho. E financiamento, né? Que é o mais importante de tudo. E mesmo com todos esses desafios, a senhora trabalhou por mais de 50 anos pesquisando as ureases. O que são essas ureases e qual a importância delas para os organismos vivos? Ureases são proteínas com ação enzimática, ou seja, são proteínas que ajudam as reações químicas a acontecer. E no caso das ureases, o que elas fazem é ajudar a degradação da ureia, que é um produto de excreção nosso, né, de nitrogênio, e decompõe a molécula de ureia em gás carbônico e amônia. E isso é muito importante para as plantas e para micro-organismos de uma maneira geral, porque tanto o gás carbônico e principalmente a amônia são formas mais fáceis de serem utilizadas e aproveitadas como alimento. Eu trabalhei com várias proteínas tóxicas de plantas, trabalhei com proteínas tóxicas de venenos de serpentes e, finalmente, proteínas tóxicas de bactérias. E essa proteína que eu comecei a estudar na iniciação científica, que eu batizei de canotoxina, eu só descobri que era uma urease, que ela é uma urease, 20 e tantos anos depois. Isso foi uma grande sorte minha, porque se eu soubesse que a canotoxina é uma urease desde o princípio, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. E quando eu descobri que a canotoxina era uma urease, eu já conhecia muito do mecanismo de ação dessa proteína, tá? Ela é neurotóxica, então eu já sabia, tinha uma boa noção de como é que ela produzia os efeitos neurotóxicos. As ureases são proteínas que foram muito conservadas ao longo da evolução. Então a minha pergunta naquele momento foi, bom, uma urease de planta tem propriedade neurotóxica. Será que as ureases produzidas por outros organismos também têm propriedades neurotóxicas? E foi assim que eu cheguei aonde eu estou hoje, estudando ureases de bactérias que são patogênicas e que sim, a gente está vendo que tem propriedades neurotóxicas, além dessa propriedade enzimática, né, de gerar amônia. Quais foram os maiores desafios encontrados durante as pesquisas sobre a canotoxina? E como essa descoberta de ser uma urease acabou revolucionando os estudos sobre o tema? Proteínas são moléculas muito frágeis, muito delicadas. Até hoje, o maior desafio é purificar a urease, ou seja, tirar ela da mistura de proteínas que aquele organismo que produz urease produz também. Então, é uma mistura de várias proteínas. E você tem que aplicar uma série de metodologias que vão separar aquela molécula que te interessa de todas as outras que estão presentes na mistura. Então você tem que separar por tamanho, você tem que separar por carga elétrica, você tem que separar por solubilidade e assim por diante, propriedades físico-químicas. E esses métodos não são gentis com as proteínas, eles destroem a forma da proteína, que é o que confere atividade biológica para ela. Então, no caso da canotoxina, eu demorava mais ou menos 3 semanas para obter a proteína purificada, então só ela, livre de todas as outras coisas que a planta produz junto, a canotoxina vem de uma planta, e a proteína era instável, então em 2 ou 3 dias eu perdia, se ainda tivesse proteína sobrando, ela não tinha mais atividade biológica. Então isso foi um grande complicador e eu quase desisti no meio do caminho, do mestrado para o doutorado, por causa disso, porque eu sentia que não avançava na velocidade da minha curiosidade, pelo menos, tá? E foi por muita insistência do meu orientador na época que eu não parti para outro assunto. Quando eu descobri que a canotoxina é uma urease, a pergunta natural é, será que a atividade enzimática dela é o que é responsável pela atividade tóxica? Lembrando que a amônia é uma molécula tóxica, né, que é o produto de degradação da ureia pela urease. Eu acho que aí realmente foi o ponto de virada da minha carreira, porque eu consegui demonstrar que quase todas as atividades biológicas que eu vinha estudando para a canotoxina até aquele momento não dependiam da atividade enzimática. E como é que eu fiz isso? Usando um inibidor. Então essa urease inibida, a canotoxina inibida como enzima, ainda provocava todas as atividades biológicas que eu vinha estudando. E isso
abrir uma enorme de uma janela. Todo mundo pensa que a urease só faz isso, mas não, ela tem um monte de outras propriedades. Neurotoxicidade e atividade pró-inflamatória são as mais importantes, né? Que as pessoas não estão considerando, principalmente no caso de bactérias patogênicas, que sabe que a urease é importante para o mal, para a patogenicidade que aquela bactéria causa, mas todo mundo pensa, e aqui todo mundo eu digo, a indústria farmacêutica, toda a comunidade médica, né, acha que a urease só cliva a ureia e gera amônia, e não é isso, tá? É muito mais do que isso. Tá? E foi aí que eu consegui chegar no ponto onde eu estou. Desde a tua descoberta da canotoxina como uma urease, quais têm sido os principais avanços? O fato da canotoxina ser uma urease e ter propriedades que não dependem do fato dela ser uma enzima, dela ser capaz de acelerar a hidrólise da ureia formando amônia, que também é uma molécula tóxica, fez com que a gente pudesse olhar para outras ureases, principalmente ureases produzidas por micro-organismos que são patogênicos para animais e para humanos, e perguntar se essas outras moléculas, se essas outras ureases também são tóxicas. O que é ser tóxico? Né? Tóxico é uma molécula que é produzida por um organismo e afeta alguma função no outro organismo. Não necessariamente mata o outro organismo, mas causa algum prejuízo. Aquela molécula é produzida para defesa ou para sobrevivência do ponto de vista, no caso da urease, de aproveitar uma fonte de nitrogênio que ela precisa para crescer. Quando a gente descobriu que a canotoxina era uma urease e tinha propriedades não enzimáticas, a gente se perguntou se ureases de outros organismos também tinham isso. E a primeira urease que eu fui estudar, isso foi em 2010, é a urease da bactéria que é chamada Helicobacter pylori. É uma bactéria que habita o estômago e passa desapercebida na grande maioria dos casos. As pessoas não sabem que estão infectadas por Helicobacter pylori, e numa parcela da população infectada, as pessoas vão desenvolver gastrite, que é o mais comum, e pode evoluir para câncer gástrico. Já se sabia que o Helicobacter pylori precisa da urease para poder sobreviver dentro do estômago. O estômago é ácido. E a reação de formar amônia, que a urease possibilita, alcaliniza, diminui a acidez do estômago e permite que a bactéria cresça lá. Mas, com todas as informações que a gente tinha antes, a gente começou a se perguntar, será que é só isso que a urease faz? E hoje em dia eu sei que é muito mais do que isso. E você veja como é que essa informação é importante. Eu disse que o Helicobacter pylori infecta a população, né, infecta o ser humano e passa desapercebido. Só que mais da metade da população mundial está infectada por Helicobacter pylori. Então existe muito interesse da indústria em produzir inibidores de urease, sabendo que a urease é importante para permitir que a bactéria colonize o estômago das pessoas, para tentar evitar que a infecção vire câncer. A gente sabe, pelos estudos com a canotoxina, e que depois eu comprovei, estudando a urease de Helicobacter pylori, que a urease faz muito mais do que isso. Por exemplo, a atividade pró-inflamatória da urease, que pode estar relacionada com a gastrite, que depois evolui para câncer, tá? Não tem nada a ver com a atividade enzimática, tá? Com a formação de amônia. Tá? Apesar de a amônia ser tóxica, ela não é o que causa a gastrite em si. Ou pode haver uma somação, né? Pode haver a amônia ajudar no processo de formar a gastrite, mas ela não é necessária para que a gastrite ocorra. Na urease, eu dei o exemplo do Helicobacter pylori, mas ela é tida como um agente de virulência, ou seja, ajuda o processo de gerar a doença, tá? Por vários tipos de micro-organismos. E sempre se pensa, não, é porque ela é uma enzima e ela gera amônia. Não é, é muito mais do que isso. Agora, nos últimos 8 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar a propriedade neurotóxica dessas ureases bacterianas. E partindo da observação, primeiro, eu já sabia que as ureases vegetais, como a canotoxina, são muito neurotóxicas. E a gente já tinha também relatos na literatura de que a urease de Helicobacter pylori também é neurotóxica. Não foi produzido pelo meu grupo, foi por um outro grupo que produziu esse resultado. E existe
uma correlação muito grande de estudos epidemiológicos que mostram que nas doenças neurodegenerativas, e aqui no caso Alzheimer em especial, que a incidência, a percentagem de pessoas infectadas por Helicobacter pylori entre os doentes de Alzheimer é mais alta do que na população em geral. Além disso, se sabe que se você trata a infecção por Helicobacter pylori de um paciente por Alzheimer, você de alguma maneira diminui o curso da doença e eventualmente você até recupera um pouquinho do declínio cognitivo, né, perda de memória, das outras coisas que os doentes de Alzheimer têm, tá? Mostrando que aquela infecção estava contribuindo para a doença. Ainda existe também a presença de anticorpos contra essa bactéria no líquor, né, no líquido cefalorraquidiano, das doenças, dos portadores da doença de Alzheimer. Então tudo isso fez a gente perguntar, bom, será que a urease está contribuindo para a doença de Alzheimer de alguma maneira? Não estou dizendo que ela é a causa da doença de Alzheimer, mas ela pode estar piorando, né, a progressão da doença, piorando os sintomas, acelerando o processo e assim por diante. Ou seja, se você tratar uma pessoa da infecção por Helicobacter pylori, mesmo que ela não tenha sintoma, talvez você consiga prevenir não só o câncer gástrico, mas também a doença de Alzheimer. E os dados que a gente vem obtendo, agora são dados bem mais recentes, eu estou falando dos últimos 4 anos, mais ou menos, estão indo nessa direção, tá? Então a gente vê que a proteína tem efeito neurotóxico quando ela é injetada num animal, por exemplo, num rato, num camundongo, em células em cultura, que são modelos de seres humanos, né, ou de seres vivos. A gente também vê vários sinais de inflamação, que significaria inflamação no cérebro, por exemplo. A gente sabe que as bactérias produzem microvesículas, que são pedacinhos da membrana da bactéria que se soltam e carregam dentro muitas proteínas que a bactéria produz, né? E se sabe que essas microvesículas protegem o que está lá dentro delas, né? E elas conseguem chegar no cérebro. Que uma grande pergunta é, bom, a bactéria está no estômago, Alzheimer é uma doença do cérebro, como é que chega lá? Então seria através dessas microvesículas, né? A microvesícula que o Helicobacter pylori produz, a proteína principal que está contida lá dentro é a urease. Então isso cai na corrente sanguínea, consegue atravessar a barreira hematocefálica, que é uma barreira que impede a passagem de moléculas grandes para dentro do cérebro, mas essas microvesículas conseguem fazer isso, e dessa maneira a urease chega lá no cérebro. E todos esses teus estudos foram reconhecidos. Recentemente, a senhora foi eleita para compor a Academia Mundial de Ciências, que é uma das principais organizações globais de cientistas. O que isso significa para ti e para a tua trajetória? E qual a importância dessa conquista para a ciência brasileira? Olha, depois de 50 anos de carreira, como você falou, é a cereja do bolo, né? Eu, obviamente, estou muito feliz com esse reconhecimento, né? E é um processo complicado chegar, né, até a Academia Mundial de Ciências. Não existe candidatura, existe uma indicação pela Academia de Ciências daquele país, né? Então, primeiro eu tive que ser reconhecida entre os cientistas brasileiros e me tornar membro da Academia Brasileira de Ciências. Isso aconteceu em 2008. E agora a Academia Brasileira de Ciências me propôs como membro da Academia Mundial de Ciências. E é um processo de 2 anos. Eu nem lembrava mais que eu tinha sido indicada, porque, né, 2 anos para sair o resultado. Mas eu fiquei realmente muito feliz e eu acho que é uma oportunidade muito boa, e eu pretendo explorar essa oportunidade de mostrar que aqui no Brasil a gente faz ciência de qualidade também, né? E sendo mulher, que é possível a gente ter uma carreira científica de sucesso sendo mulher, sendo mãe de 2 filhos, um filho com necessidades especiais, né? Tenho um filho com síndrome de Down, e apesar disso, né, eu acho que a minha carreira pode ser tida como uma carreira de sucesso, né? A senhora mencionou numa entrevista que mulheres cientistas ainda precisam brigar por espaço. Tu acha que essa nomeação é uma forma de demonstrar que as mulheres estão chegando lá? Estão ocupando esse espaço?
Sim, eu acho que é uma demonstração, né, de que as mulheres são tão competentes quanto os homens, dadas as oportunidades, né? A gente vê também esforço por parte das organizações, das agências de fomento, aqui no Brasil, seguindo modelos de fora, tentando melhorar a competitividade da mulher, né? Em concorrer para grandes de pesquisa, bolsas de estudo, enfim, em diferentes contextos. E para finalizar, tu pode falar brevemente o que tu espera da tua atuação na academia? Espero ter oportunidade de influenciar a vida de mais pessoas e espero ter oportunidade de conhecer outros lugares, para conhecer a realidade de outros países e, quem sabe, dar o meu exemplo, né, como uma pessoa que vem do Brasil, como mulher, como mãe, né, e que conseguiu chegar lá, conseguiu botar a cerejinha no bolo. Dar o exemplo é a melhor maneira da gente mostrar para as pessoas que é possível chegar lá. Sem dúvida nenhuma, eu diria que a minha maior contribuição na ciência é muito mais ter formado gente, eu formei mais de quase 40 doutores até agora, do que eventualmente ter contribuído para entender o que são as ureases. Eu contribuí com uma pecinha, né, do quebra-cabeça do que são as ureases. Mas a formação de recurso humano, não, isso tem uma coisa exponencial, né? Cada doutor que eu formei vai formar, sei lá, quantos outros doutores, que vão formar quantos outros doutores. E nós aqui no Brasil estamos muito, muito atrás do número de doutores que realmente é necessário para fazer o país crescer. Então, eu acho que esse é o meu maior legado. São as cabeças que eu formei. Então, eu espero que a Toás me dê essa oportunidade de poder influenciar a vida de mais pessoas, como eu acho que eu fiz até agora.